Boa noite a todos. É com muita alegria que eu sempre vejo essa casa cheia, porque em minhas palestras nem sempre foi assim. Eu iniciei as minhas palestras no interior do Maranhão e por muitas e muitas vezes eu dei a palestra somente para os trabalhadores da casa e os desencarnados ali sentados. Então é sempre com muita alegria que eu vejo essa casa cheia. O tema de hoje ele foi inspirado em um filme. O filme se chama exatamente assim, É Assim que Acaba. Eu sempre falo que eu gosto de falar nas palestras sobre temas que me incomodam, mas que me incomodam nesse momento. Temas que me deixam desconfortáveis, alguns tipos de comportamento, algumas situações em que eu me vejo ali sem ter como eu conseguir me sair dali da melhor forma. Então as palestras são sempre inspiradas nessas situações. E esse filme me chamou muito a atenção porque ele realmente tocou lá no fundinho da minha ferida. Uma dificuldade extrema de lidar com a paciência com os meus filhos. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente. E o filme ele deu uma tocadinha na ferida porque foram 2 filmes que eu assisti simultaneamente que falavam exatamente sobre o mesmo assunto de forma aleatória, coincidentemente. E aí, primeiro filme É Assim que Acaba. Ele termina com uma solução espetacular da escolha da autora, de como ela finalizaria aqueles padrões familiares. E no outro filme, alguém que escolheu não finalizar aquilo da melhor forma e houve uma consequência catastrófica. E assistindo esses 2 filmes, eu resolvi fazer essa palestra, trazendo o fim de velhas dores e o início de novos caminhos. Vamos usar algumas obras básicas e algumas obras complementares. E vamos falar um pouquinho sobre padrões familiares. Eu queria que vocês assistissem esse videozinho rápido. E nesse vídeo ele vai mostrar exatamente o seguinte, porque eu não consegui achar ele em português. Ele vai mostrar uma experiência em que o cientista coloca pulgas dentro de um pote e essas pulgas ficam presas lá durante 3 dias seguidos. E aí, finalmente, quando esse pote é aberto, as pulgas estão pulando exatamente na altura da tampa. Mesmo depois da tampa aberta, elas continuam pulando exatamente naquela altura. E aí, quando elas começam a proliferar, a sua prole também começa a pular na mesma altura da tampa. Ela não ultrapassa aquele limite. The lid. The fleas are placed inside the jar and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behaviour is now set for the rest of their lives. And, when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. Então, no final, ele fala, saia do ciclo, né? Mude essa rota. Ai! Quando eu assisti esse vídeo, eu falei, ai, meu Deus! O que será de mim para mudar isso? Bom, quando eu coloquei esse primeiro tema aqui, padrões familiares, ele não vai ser o tema central da palestra. Mas eu achei a necessidade de trazer essa primeira passagem, essas 2 primeiras passagens bíblicas, que é muito falada, principalmente aí no meio evangélico ou no meio das pessoas que estudam um pouco mais sobre o Antigo Testamento. São 2 passagens que ela fala sobre padrões familiares. E a primeira ela fala o seguinte, que o vídeo vai continuar passando, socorro, Deus. Aí. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam.
e faço misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 25:6. Eu acredito que você já tenha ouvido falar, ou não sei se é porque eu vivo nesse meio também, sobre as maldições familiares. Então, dentro dessas maldições familiares, eu tenho um parentesco que eu não vou citar o nome por ser evangélica também, ela traz essa questão da maldição familiar e é exatamente até a 4ª geração. No começo eu ouvia isso e dava risada, eu falei, gente, de onde é que tiraram esse negócio de 4ª geração? Porque a gente tem esse hábito de estudar mais o Novo Testamento e acaba deixando algumas passagens do Antigo Testamento passarem e a gente fica sem entender esses assuntos que giram. Então, entendendo um pouco sobre essas passagens, eu comecei a perceber o porquê disso. A má interpretação dessas passagens faz com que as pessoas coloquem isso como um peso das consequências de muitas coisas que acontecem dentro dos padrões realmente familiares. Tanto a violência, como os vícios, que vão passando de geração em geração e ficam conhecidos como esses padrões familiares. Quando ele fala aí até a 3ª, 4ª geração, é simples a gente parar e pensar, olha um mau hábito dos seus pais, olha um vício dos seus pais, olha ele em você, olha como você já passou isso para o teu filho e olha o que vai sobrar disso para o teu neto. Então a gente vai percebendo que isso vai se diluindo realmente. Há uma escolha de que você quebre esse ciclo antes. Mas por muitas vezes, pela dificuldade que nós temos de trabalhar em todas as áreas, em todas as nossas más inclinações, algumas áreas vão se passando de geração em geração. Então há essas duas passagens, mas ele deixando muito claro sobre a misericórdia de Deus em cada uma. E aqui ele fala, porque não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 19 e 20. Ficando muito mais claro ainda de que não há essa passagem se nós escolhermos um caminho diferente. Não há necessidade de levarmos essa carga emocional e colocar isso como realmente um obstáculo para nós em dizer, isso é coisa de família, isso faz parte da minha família. Então não há justificativa para que nós levemos essa carga para frente. Então por que falar especificamente de culpa e arrependimento? Primeiro entendendo que são dois assuntos diferentes, são dois temas diferentes, mas que se complementam, porque há um início, que é a culpa, é um primeiro passo para que você venha a se arrepender. E entendendo melhor, nós temos uma responsabilidade diante do mundo, que é a nossa transformação moral e o domínio das nossas más inclinações. Entendemos isso como espírita, mas também devemos entender isso como cristãos de forma geral. A culpa. Então, para que a gente consiga diferenciar um pouquinho a culpa do arrependimento, nós devemos entender que a culpa, ela tem uma falta, um erro. É como se você pegasse essa responsabilidade e dissesse, errei. Você trouxe a responsabilidade para si e disse, errei. Nesse momento, você ainda não tem um arrependimento. É só um alerta. Fui eu, errei. Você trouxe para si essa responsabilidade. Diferente do ato de se arrepender, que ele tem ainda um caminho grande até que a gente chegue lá. E aí vem as principais causas dessa culpa. Essas causas eu pesquisei de forma geral, para que a gente pudesse entender realmente quais os motivos que as pessoas mais sentem culpa. E o primeiro deles é nos relacionamentos interpessoais. Atitudes passadas, palavras ditas no calor do momento, ou por não ter ajudado alguém como pude. Essa questão da gente, no calor do momento, falar palavras que não deveria, elas podem se perpetuar. Elas podem sim passar de geração em geração. Não pelo fato de que há obrigação dessa carga, mas pelo fato de que
quando você recebe aquele tipo de ensinamento, quando você absorve aquela ofensa, você pode colocar ela dentro dos seus comportamentos e levar ela até seus filhos, os seus netos e passar assim de geração em geração. Uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, ela também fere. Então, se ela não se cura desses traumas, para que ela possa levar à frente uma consequência melhor desses atos, ela pode ferir várias gerações à nossa frente. Então, vem aí primeiro os relacionamentos interpessoais, segundo vem a família e a parentalidade. Pais que sentem culpa por não terem dado mais atenção aos seus filhos ou por decisões que impactaram a família. O excesso de trabalho é uma das maiores reclamações dentro desse meio da família e da parentalidade. Porque no excesso de trabalho nós não dispomos do tempo que deveríamos com os nossos filhos, com os nossos amigos, até fazendo coisas que nós realmente gostamos. Sobre esse excesso de trabalho, eu em uma sessão de terapia, no início das minhas terapias, eu entrei a ferro e fogo, espetando os meus pais. Que eles não tinham tempo pra gente, porque eles gostavam era de farra, que o tempo que eles tinham era para beber e para se divertir, nós éramos em 4. E que eles não tinham tempo pra gente, blá, 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 e a terapeuta em silêncio. Gente, as terapeutas são monges. E ela em silêncio, ouvindo, eu blá, 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 e chorando e criticando. Ela falou assim, o que você faz no seu tempo livre? Eu estudo. Aí ela, é? Você estuda sobre o quê? Eu falei, eu trabalho na área de saúde, eu estudo a área de saúde, também trabalho na Casa Espírita, estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, estou todas as noites lá. E onde é que seus filhos ficam? Quando eles estão em casa, eles ficam com a babá. À noite, quando eu estou na casa, eles ficam com a minha sogra. E quando você está com ele, você está fazendo o quê? Quando eles estão em casa e você também? Estou estudando. Ausência. Aí eu, oi? Ausência. Você só mudou o motivo. Você continua sendo ausente como a sua mãe foi. E eu fiquei assim, olhando para ela. Terapia não é para os fracos, é para os fortes. Já escutei poucas e boas na terapia, mas isso foi me alertando para que a gente tome consciência disso de uma forma dolorida, verdadeira, mas a consequência é boa depois. Religião e espiritualidade. Crenças sobre pecado, redenção, medo de não estar à altura dos ensinamentos religiosos. E aí a gente coloca os exemplos como as obrigações religiosas, os dogmas da igreja, o que você tem que fazer para ser salvo, quantas orações, o confessionário, você tem que se confessar para você poder receber a sua salvação. Ore tantos Pai Nosso e tantas Ave Maria. Então, esse tipo de dogma também traz o sentimento de culpa quando você não consegue cumprir. Eu fui criada na religião católica e depois entrei na fase espírita ali já depois da adolescência. Então, o fato de eu não querer me confessar... Gente, eu era uma criança e não queria me confessar. Vocês têm noção do que a pessoa aprontava? Então, eu falava, eu não vou falar pro padre o que eu fiz, não. E aí as pessoas falavam, como assim? Você tem que se confessar. Se você não se confessar, você não será salvo. Eu digo, pois eu vou morrer então, porque eu não vou falar para ele o que eu fiz. A pessoa, porque já tinha um sentimento de culpa pelos erros míseros de uma criança, mas já era excessivamente culpada pelo fato das exigências, dos dogmas que a igreja tinha. Os erros do passado, decisões que afetaram negativamente a própria vida ou a de outras pessoas. Isso machuca muito. Eu não sei nem por que ela está lá embaixo, eu acho que ela deveria ter ficado lá em cima, né? Porque as más decisões, principalmente aquelas que prejudicam muito as outras pessoas, quando a gente se vê pensando, por que eu não fiz diferente? Por que eu não decidi de forma diferente? Então, o sentimento de culpa dói muito aí. E, por último, a autocobrança. Seria o perfeccionismo, ou não atender às próprias expectativas. Esse sofrimento não é somente para
pais, para filhos. Esse sofrimento é para todos nós, porque a autocobrança ela vem de todos os lados, religiosos, interpessoais, no nosso trabalho, de todos os lados. E de todos os lados nós podemos sentir culpa por não conseguir suprir as expectativas tanto alheias como nossas. Perdas e luto, sentir culpa por não ter passado mais tempo com alguém antes de sua partida. Nessa perdas e lutos ainda tem a culpa do sobrevivente. Vocês já ouviram falar? A culpa do sobrevivente é aquela onde pessoas que participaram de grandes catástrofes, morreram várias pessoas e só ela sobreviveu. E aí fica a culpa do porquê eu. Então, esse sentimento de culpa é tão conhecido que tem até filme sobre a culpa do sobrevivente. E aí, quando a gente fala sobre culpa, a gente mergulha dentro desse sentimento que é muito ruim, que é muito depressivo, porque a culpa ela não traz solução, ela só aponta. Então, quando eu peguei esse salmo, esse finalzinho dele que diz aí, sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A presença de Deus nessas horas, ela é crucial para que a gente consiga reverter esse sentimento, para que a gente tenha um pensamento superior e a gente consiga abrir as possibilidades do que fazer. O que eu posso fazer diferente? Porque sentir a culpa, como eu já falei, não é o arrependimento. E o arrependimento é apenas o primeiro passo. E aí, falando de razão, nós também falamos de ciência dentro do Espiritismo. E um dos autores mais conhecidos que se fala sobre o sentido da vida é Viktor Frankl, com a logoterapia. Ele é um neurologista e psiquiatra que estava nos campos de concentração e pela lei da observação, assim como é a lei espírita, através da observação ele começou a perceber aquelas pessoas que eram mais ou menos resistentes àquele campo de sofrimento. E aí ele diz, no livro Em Busca do Sentido, ele argumenta que a falta de propósito leva ao vazio existencial que pode resultar em depressão, ansiedade e até mesmo o suicídio. Ele observou isso em prisioneiros de campos de concentração, concluindo que aqueles que encontravam um significado tinham mais chance de sobreviver. É claro que nós não estamos falando naqueles que estão sendo massacrado, esfaqueado, despedaçado, sobreviver. Nós estamos falando naqueles que só ficavam dentro do campo de concentração, passando por vários martírios diários, e quais aqueles que conseguiam sobreviver àquilo tudo. E ele chamava isso de a última liberdade humana. Mesmo nas piores condições, a única coisa que ninguém pode tirar de uma pessoa é a sua atitude diante das situações. Frankl acreditava que sempre podemos escolher a reagir ao sofrimento. Como nós vamos reagir a isso? Deixar de sofrer nós não vamos. A doutrina espírita, se a gente escapar para qualquer religião, qualquer uma vai dizer, você vai ter que passar por esse processo. Você vai ter que passar por esse processo. Sofrimento vai ser inevitável, porque nós buscamos esse sofrimento. A dor teria que ser inevitável, né? Mas a gente acrescenta o sofrimento. E aí, dentro do sentido da vida, trouxemos a ciência e agora trouxemos também o que diz o Evangelho sobre isso. No sentido da vida, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Colocando essa etapa de passo a passo que nós não vamos conseguir pular. Nós não vamos chegar a esse perfeccionismo, nós não vamos chegar a essa perfeição, apesar de estarmos destinados a ela, não vamos poder pular esses passos. E Kardec pergunta qual seria o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles dizem, Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão,
mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é o que está a expiação. Temos que passar. Não tem como escapar. Cada existência é um curso necessário. A escola varia, mas os fins são os mesmos para todos. Nós estamos destinados, sim, à perfeição, mas vai mudar o passo a passo de cada um. E essa culpa que nós absorvemos de situações que passamos não é nada mais do que uma percepção que nós temos da vida. Alguém que olha uma bela moça como a Lívia aqui de frente, que está super concentrada, eu tenho uma percepção sobre ela, porque eu tenho uma percepção de comportamento diferente do que outra pessoa tem. No mesmo momento que eu posso olhar para ela e dizer, nossa, a Lívia está super concentrada, outra pessoa talvez olhe e fale, nossa, ela está emburrada. Então, os julgamentos que a gente faz das pessoas são rótulos que a gente põe infundados ou fundados apenas na nossa mente. E o fato de rotularmos pessoas com a mente faz com que a gente esqueça de que a consciência é o nosso pensamento superior e que a inteligência está nela, né? A mente, ela é um barulho mental. Dentro todo esse textão que eu coloquei quase transparente para ninguém ver, eu só queria o final dessa resposta. E ele diz o seguinte no Livro dos Espíritos: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou como um átomo. Admirável lei da harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. Então, essas frases espíritas, elas são altamente consoladoras. Porque quando você pensa que o teu destino um dia é ser um arcanjo também, você está fadado a isso, aí a gente para e pensa, por que o sofrimento? Por que assim? Por que agir dessa forma? Por que sofrer tanto? Por que machucar tanto? Por que falar assim? Por que gritar? Porque esses dias eu ouvi uma frase que diz, em que o autor perguntava assim, por que as pessoas tão próximas são capazes ainda de gritar? Aí eu me coloquei no lugar, né? Porque a pessoa já chega dando um show da Xuxa quando eu chego em casa. E aí eu penso, meu Deus, o que é que ele vai responder? Que eu já sei que já vai machucar lá dentro. Aí ele falou assim, os corações distantes. As pessoas próximas que gritam, os corações estão distantes. E as pessoas que se amam não gritam porque os corações estão muito próximos. E aí eu lembrei sobre a encarnação. O fato de estarmos em ambiente que deveríamos estar. De estarmos em meio a uma família que deveríamos estar. E por que muitas vezes há esse grito? Porque realmente o espírito está ali para se encontrar, para se auxiliarem novamente, para que eles possam se reconciliar. E aí, muitas vezes, esse grito é quase um grito de socorro e dizer, meu Deus, por quê? Mas aí a gente se vê dentro dessa lei do retorno. Que tudo que vai e volta e você precisa finalizar o que você deixou para trás. Você precisa finalizar suas conversas, você precisa praticar esse perdão, você precisa se reencontrar para que você encontre o seu espaço no mundo. E é por isso que esse grito ele precisa ser silenciado para que esses corações se aproximem. E aí vem os caminhos estreitos. Nos iludimos, bloqueamos a razão, anestesiamos a consciência, mas o momento chega no corpo ou fora dele, ela desperta.
e vemos os caminhos estreitos que deveríamos ter transitado, mas o orgulho, o egoísmo, os sentimentos mórbidos não permitiram que seguíssemos de cabeça erguida na trilha do bem. Nos dicionários do futuro, 2 palavras desaparecerão, e eu ouvi isso em uma palestra de Divaldo: pecado e culpa. Porque todo aquele que tem pecado deve ser castigado, e todo aquele que tem culpa deve ser punido. Então, dentro desse dever de ser castigado ou punido, essas 2 palavras serão substituídas por outra que já existe: responsabilidade. Segundo Joana de Ângeles, nós somos responsáveis pelos nossos atos, seja eles nobres ou bárbaros. Vamos passar por todos esses caminhos estreitos, sejam eles bons ou ruins. Tudo depende das nossas atitudes nessas caminhadas anteriores, para que a gente possa estreitar até que você saia dali pronto. O caminho começa bem largo, prazeroso, alegre, sem responsabilidades. Isso fica na infância. E aí a gente cresce. E quanto mais a gente cresce, isso não significa maturidade espiritual, isso significa somente a nossa maturidade corporal, nosso envelhecimento, mas dentro desse caminho, nós vamos seguindo uma rota de que em algum momento a conta não bate. E aí vem o despertar espiritual, mesmo que não estejamos preparados para isso. E normalmente nós não estamos. Somente arrepender-se basta? O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Isso está no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, item 16, deixando muito claro de que somente arrepender-se, porque Jesus já morreu na cruz por nós, não vai adiantar. Se nós ainda levarmos esse pensamento para frente, lá na frente a conta vai estar maior. Eu tenho um hábito meio cruel de perguntar para a Ayla, principalmente, porque é a mais faladeira, né, Joana? A Joana disse que a Ayla dá aula lá na evangelização. Quem é? Sua filha? É, minha filha. Então eu pergunto para a Ayla algumas vezes perguntas aleatórias. Tipo assim, quem é Jesus? Se ela responder para mim, foi aquele que morreu na cruz, ela já pega um esporro. Que é Deus, Ayla? Nosso Pai, outro esporro. Sabe por quê? Nós temos que quebrar esse hábito de levar esses pensamentos para frente. Nós temos que ter uma resposta condizente com o Espiritismo. Nós temos que ter uma resposta condizente. É triste quando eu pergunto uma pergunta aleatória qualquer para uma pessoa e tem uma resposta pastorial. Entendeu? São aquelas respostas que você vai encontrar em qualquer frase do Google. As pessoas não te perguntam as coisas para receber essas respostas prontas. Na realidade, muitas vezes as pessoas não querem nem respostas. Elas só querem falar. Na maioria das vezes. Nem resposta elas querem. Elas só querem falar. Hoje mesmo a gente estava numa situação lá na nossa sala de aula. Tá ali a Tati, minha convidada. Gente, eu sempre trago uma convidada nova e diga-se de passagem, nenhum dos meus convidados são espíritas. Já veio de tudo aqui. Católica, até da Igreja do Véu, que eu não sei nem o nome. Mas já veio também. Para que vocês entendam que nós estamos aqui para auxílio de qualquer religião. De qualquer uma. E todas elas são muito bem-vindas aqui, porque o espiritismo realmente é para todos. Então, eu esqueci o que eu ia falar.
De que eu estava falando? Qual que é a resposta correta? Você aceitaria? Qual? As duas perguntas. Não, quando eu pergunto para ela... Antes dela levar esporro, qual que é a resposta? Justamente. Quando eu falo isso para ela, é porque, assim, ela queria ter um canal no YouTube. Eu falei para ela, a única possibilidade de você ter um canal no YouTube é se você falar do espiritismo. Aí ela falou, mãe, posso falar do evangelho em geral ou tem que ser só do espiritismo? Eu falei, eu entendo que você tem várias coleguinhas de outras religiões, não tem problema. Pode ser do evangelho em geral, não tem problema. Então, para que ela faça os vídeos, eu falei para ela, você tem que estudar. Porque você não pode falar qualquer coisa aleatória. Então, os primeiros vídeos que eu vi dela era esse tipo de resposta, entendeu? Eu falei, não, para falar essas respostas aí, ninguém precisa ir lá no seu canal. Tá disponível no Google. Estuda. Pega o livro dos espíritos, abra, leia o evangelho, pegue livro lá no centro, livros infantis, leia. E aí, um dia, a minha tia, que é extremamente evangélica, ligou para ela e ela estava estudando o livro dos espíritos. Ela falou, olha, tia, o meu livro que eu estou estudando. E ela, que livro? O livro dos espíritos. Ela, o livro dos espíritos. Tá bom, então. A tia te liga depois. Aí ela, tá bom. Então, quando ela vem com a resposta, que esse dia ela escreveu lá para a Joana, porque realmente o tema era Deus, e aí ela escreveu inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, aí a mãe se encheu, porque aí sim ela estava dando uma resposta à altura. Aí sim ela estava sendo condizente com os ensinamentos espíritas, porque nós estamos aqui para raciocinar e não para repetir. Nós estamos aqui para trazer o novo, para trazer o conforto, o consolo. Como é que você vai consolar alguém com ditados? É impossível que a gente faça isso. E encontrando esses novos caminhos, como eu posso fazer isso? Primeiro, com o arrependimento. O arrependimento é ele que abre esse leque de possibilidades. É um momento em que eu paro e penso, errei. E agora, o que eu posso fazer? Porque só o errei ficou na culpa. Mas o que eu posso fazer, já houve um arrependimento e uma vontade de querer que seja diferente. Mas aí, no momento que eu penso, o que eu posso fazer diferente, é só você pensar numa situação muito crítica. Eu não sei o que cada um passa aqui. Mas se você pensar numa situação muito crítica, em que você precisa ir de frente, de confronto a um problema, e você pensa, como eu vou fazer isso? O momento em que a mente abre essas possibilidades, há um sofrimento muito grande. Porque você, por muitas vezes, vai ter que abandonar pessoas, deixar coisas, magoar alguém, fazer algo fora dessa zona sua de conforto. E aí vai doer. E essa hora é a hora da expiação. Todo aquele que tem consciência do crime praticado, ao arrepender-se, sofre. Recorda das escolhas, dos momentos infelizes, mas ainda não basta. Existe o momento da reparação. Fazer o bem que anule o mal que nós fizemos, seja ele qual for. Nós normalmente temos consciência do que nós precisamos fazer. Não precisa ninguém te falar o que é necessário. Nós normalmente temos a consciência do que fazer. Mas, quando nós mergulhamos nessa culpa, mergulhamos nessa dor, nós não conseguimos ver essas possibilidades. De forma alguma. É por isso que falamos sobre o arrependimento. Porque o ato de arrepender-se é um ato de misericórdia consigo mesmo. Eu entendo, eu fiz errado, eu poderia ter feito melhor e vou fazer diferente. A doutrina espírita vem ao nosso socorro para nos dizer que podemos eleger nosso céu e o nosso inferno. São mensagens que quebram os paradigmas das penas eternas. De que eu errei, dali eu vou para o inferno e lá ficarei. Primeiro, se eu entendo que eu estou fadado a um dia ser um arcanjo, já quebra por aí. E quando eu digo que eu elejo o meu céu e o meu inferno, eu já sei que não há um lugar físico
para que eu me estabeleça lá. E de que esse céu e esse inferno vai depender totalmente das minhas atitudes, do meu pensamento, de como eu trabalho essa minha consciência. Ouvindo a voz da espiritualidade além-túmulo que nos chama ao despertar. Quem já leu o livro Céu e Inferno? Tirando a Lívia aqui, os palestrantes. Não, vocês não contam. Vocês aí atrás também não contam. Estou falando eles aqui, ó. Quem já leu? O livro Céu e Inferno, ele vai trazer justamente esse estudo sobre o que é o céu e o inferno, o que é o anjo caído. Então, há todo um estudo ao redor disso, e para mim a parte mais significante desse livro é a segunda parte, que mostra os depoimentos além-túmulo. O que aconteceu com cada pessoa que foi e o que ela encontrou quando chegou lá. Então, tem os suicidas, tem os espíritos endurecidos, tem os nobres. Então, dentro de todos esses depoimentos, você consegue entender a justa causa e a misericórdia de Deus com cada um, pensando em cada ato especificamente, para que nada, nenhuma pena, vá além do delito, além do que eles praticaram aqui. Então, todos eles têm uma total consciência de que eu entendo que o que eu estou passando aqui, eu sou merecedor disso. E não tem nenhum que diga, eu estou aqui passando por algo que eu não deveria passar, que eu não acho justo. Não. Todos eles têm total consciência de que todas as penas foram exatamente à altura do delito. Então, por que pessoas aparentemente generosas, caridosas, honradas, de repente cometem delitos tirando a alegria de viver? E aí elas entram nesse estado de culpa, de depressão e que elas não conseguem sair disso. Por que que esse tipo de coisa acontece com pessoas que aparentemente estão preparadíssimas para isso? Que nós olhamos e dissemos, gente, como que ela pôde fazer isso? Direto a gente se depara com esse tipo de situação que você pensa, é impossível que uma pessoa dessa tenha feito isso. E Allan Kardec deixa isso muito claro. Nossas más inclinações. Ela desperta. Uma hora ou outra, dentro da psicologia, eles chamam isso de corpo de dor. Algo acontece que desperta dentro de você os seus monstrinhos. Aquilo que você tem de pior. E normalmente isso acontece com parente, não sei porquê. Né? Eles vêm assim e vai lá na ferida. Desperta. Eu tinha um hábito, antes de começar essas terapias, de apontar muito a minha família. Por ser uma família muito violenta e que eu me achava muito diferente, eu falava, gente, como assim? E aí, quando eu fui doar sangue a primeira vez, eu descobri que eu era O negativo. Eu falei, pronto, não tem ninguém na família O negativo. Foi um ET que desceu aqui. Eu sou o ET no meio dessa família. Porque eu tinha práticas diferentes, eu pensava diferente, eu falava diferente, eu não queria conviver no meio. Era toda diferente. Até eu ter filhos. Então, quando eu tive meus filhos, eu comecei a perceber esses padrões se repetirem. A impaciência, a ausência. Então, tudo isso eu vi se repetindo nesse meio e entendendo. Agora eu sei por que eu estou aqui. Mas isso demorou 29 anos para eu descobrir. Quando eu tive a Ayla, minha primeira filha. Que dali já quebrou meu mundo, de princesinha, morando com a vovó, tudo cuidadinho, tudo bonitinho. E aí vem um filho e pá, acaba com tudo. Vira a vida da gente de cabeça para baixo. E aí eu falei, nossa, eu vim na família exata. De vez em quando eu mando mensagem para minha irmã e eu falo assim, se eu soubesse que a Ayla ia ser tu, eu tinha me preparado mais. Porque ela deu tanto trabalho na adolescência e era eu que surtava com ela. Se eu soubesse que ia vir igual tu, eu tinha mudado um pouco aí. Eu tinha prestado mais atenção. E ela morre de rir, porque ela falava, eu acho é pouco pra ti.
Então, quem quer ter um jardim bonito, não guarda um canto para ervas daninhas. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os pontinhos das nossas más inclinações devem ser trabalhados, desde o átomo do pequenininho ao grande, porque muitas vezes nós não prestamos atenção nesses esses pequenos deslizes que a gente dá no dia a dia. Só que a parte boa do espiritismo, essa é a boa, é que ele é desconfortável. O espiritismo é desconfortável porque o tempo inteiro ele tá te tocando, o tempo inteiro ele tá dizendo tá errado, não tá bom ainda, precisa melhorar. Eu falo que se meu anjo guardião se materializasse aqui, gente, ele é terrível. Não é fácil. Eu preferia não ouvir de vez em quando, porque nós temos essa dificuldade de achar que nós estamos errados em algo. E aí, quando bate no martelo várias vezes, você fala, gente, não é possível, deve estar errado mesmo. Porque não tem como. E aí, começa a doer. E aí, você começa a olhar para isso de forma diferente. Desde o pequenininho. O espiritismo faz isso. Nada é macro. Nada é olhado para o macro. Sempre o micro. Sempre o que está começando ali. O que está te incomodando. O que precisa ser finalizado. Porque o tempo inteiro nós vamos ter que estar finalizando as nossas más inclinações. Nessa vida ainda, com certeza não. Vamos demorar mais uns séculozinhos. Mas é preciso que isso se evolua. Que não se estagne aqui, que não pare. É por isso que eu falo, estudem, participem das palestras, estejam sempre olhando coisas sobre, conversando com as pessoas sobre, porque você precisa ouvir outras opiniões, você precisa se ligar a outros pensamentos, para que você comece a mudar esse sentido das coisas já estarem estáticas. Nós colocamos as coisas de forma estática e a verdade se conclui ali e acabou. Porque se eu já tenho certeza de que é aquilo, eu não preciso aprender mais nada. E aí é onde a gente erra. Como diz as pessoas, aí é onde a gente peca. Aí a gente peca. Porque nada aqui é inacabado. Nada. No livro Pão Nosso ele diz, entendamos servindo. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, cometendo defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Se te encontras interessados no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. E aí não existe uma mão mais caridosa e mais amorosa para que nesses momentos de socorro nós possamos pedir ajuda. Obrigada a todos. Tenham uma boa noite.